Acho que não. Nem eu, nem os advogados aqui. Tem até uma fé nessa ação aí. Nós já falamos isso lá na nossa defesa, que teve uma fé na ação. Qual é a sua relação com o ex-governador Wilson, o ex-governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro? Nenhuma. Nunca tive na casa dele, tive na sala dele uma vez para me apresentar, porque se tu é superintendente do Estado, tu tem que ir lá se apresentar. Quando eu assumi, em alguns dias ele já foi retirado do cargo e assumiu o então governador atual também, né, Cláudio Castro. O senhor chegou a integrar o Conselho da Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro? Ele tinha interesse de fazer a indicação, mas eu nunca assumi. Não tive interesse. EMOP, né? É isso? Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro. O senhor nunca integrou esse conselho? Não, eu não cheguei a assumir. Ele me indicou, mas eu não cheguei a assumir. Foi ele próprio que lhe indicou? Obrigado, é o governador que indica, né? Mas o senhor não assumiu por quê? Porque eu não quis. O senhor recusou, então, essa indicação. Na sua gestão, tem um servidor, que é o Marcelo de Ávila, ele foi responsável pelo escritório de compras da Polícia Rodoviária Federal em Washington. Ele, em sua página pessoal, ele é apoiador do ex-presidente, postas fotos, inclusive, uniformizados, enfim, mas constam, por exemplo, do seu currículo, pudesse, na verdade, ocupar esse escritório da Polícia Rodoviária Federal em Washington. Qual a qualificação profissional dele para o cargo? Olha, ele fez grandes licitações na instituição, muitas. Ele esteve à frente, tem formação superior, né, que é obrigado para entrar na instituição. Ele não é o chefe do escritório lá, o escritório nem existe mais, o escritório foi extinto aí há um mês. E quem era o chefe da missão lá era um delegado federal. Não era o Ávila não era o chefe do escritório. Para trabalhar com licitação, basta ter conhecimento das normas em relação à licitação. Nos Estados Unidos ele não precisava falar inglês. Sim. Mas ele não tinha conhecimento suficiente da língua, o que consta, na verdade, no seu currículo. Aí tem que ver. Um erro não justifica o outro, senador. Tinha que ver, senadora, quem que passou essa informação, porque ele foi aprovado nos procedimentos todos. Não, está aqui, eu estou com o currículo dele é público e consta, na verdade, a limitação dele em relação à comunicação. Para nós lá tem todos os certificados. Chegou para a gente lá e não sou eu que indico, tem pastores, passa na AGU, então assim, é todo um trâmite muito burocrático para um colega trabalhar em qualquer órgão do governo federal fora do Brasil. Senhor Silvinei, o senhor, na verdade, foi denunciado lá no final dos anos 90 pelo Ministério Público Federal por participar de um esquema de cobrança de propina para empresas de guincho que atuavam nas BR-101 e 280 em Santa Catarina. As informações constam, por exemplo, que as cobranças de propina chegavam a 40% do valor dos serviços. E ainda consta, por exemplo, a informação de que o senhor ameaçou dar um tiro na testa de uma das pessoas que o acusaram por deixar de pagar o valor da propina. Esses fatos ocorreram? Senadora, por isso que é importante sempre ler as coisas, né? A imprensa coloca lá o jargão e o pessoal vai na onda, né? Imprensa maldosa aí. Vamos lá. Primeiro, eu estava investigando que eu era o chefe, um policial corrupto, que foi demitido por corrupção e depois ele recebeu uma nota de culpa, ou seja, foi demitido por 2 vezes. Condenado na justiça. Falou um monte de besteira lá. O que fez a Polícia Federal? Quebrou o sigilo bancário de todos, inclusive o meu. O que diz o relatório da Polícia Federal? Silvinei Vasques, não tem nada a ver com isso aqui, não existe nada contra ele, está lá no processo. Delegado federal, assina embaixo. Aí, como é de costume da imprensa, como ocorreu agora, sempre que a gente vai se envolver em alguma coisa, sai uma notícia próxima, né? Fizeram a denúncia minha e dos demais policiais há 3, 4 dias antes de eu assumir a superintendência de Santa Catarina. O que fez o juiz federal? Sequer aceitou a denúncia. Isso não existe crime nenhum contra mim. Só que isso aí ninguém publica. Os fofoqueiros de plantão que andaram aí destruindo a instituição também não levam a informação. Por que o senhor não respondeu, por exemplo, ao site Metrópolis, quando ele fez a solicitação do teor, por exemplo, dessas informações? Senadora? E através da lei de acesso à informação, e o senhor se negou a dar essas informações? Por que fala lá no Código de Ética do Jornalista? Você tem que checar, inclusive, para replicar. Está lá. Artigo 4º do Código de Ética do Jornalista. Não fazem.
Então, eu não tenho obrigação nenhuma, eu, pessoa. E aí, o Metrópolis tem acesso, viu, senadora, ao processo, é só solicitar. Então, vai se observar lá que a Polícia Federal me isentou e essa mentira que eles colocam que o processo foi prescrito é mentira, porque prescreveu para os demais, porque eu sequer o juiz aceitou, o juiz da primeira vara criminal de Joinville contra a minha pessoa. Senhor Silvanei, ainda sobre a questão da informação da imprensa. A imprensa, e aí especificamente o caso que eu acabo de citar, ele faz uma solicitação através de um instrumento legal, que é a Lei de Acesso à Informação. O senhor pode até não ter a obrigação de falar com o jornalismo, o senhor tem a obrigação de dar a informação, que é o que prevê o dispositivo legal brasileiro. Então, aí, fazer um juízo de valor, se é A, é B, se é de direita, se é de esquerda... Isso... Data, mas como é que funciona o trâmite? Primeiro pede para o órgão, depois tem um recurso e vai para a CGU. A CGU não nega processo. A CGU só pede para tirar o nome das pessoas, o CPF. Vocês sabem o que acontece, estelionato, esse negócio todo. Então, ela pede só para tirar alguns dados ali e entregar o relatório final. Eu não posso afirmar para a senhora acerca desse pedido, porque eu não tenho conhecimento. E não passa pelo diretor-geral os pedidos. De nada. O diretor-geral... Mas me responda uma coisa. O senhor nunca negou informações quando o dispositivo vem pela Lei de Acesso à Informação? Eu não posso negar. O diretor-geral não tem autoridade para isso. E a pessoa pode recorrer para a CGU. Lá na CGU, se o órgão não quer entregar... Por exemplo, nós já pedimos... Fizeram uma entrevista esses dias aí, falando sobre o segundo turno. Informações ali que batem totalmente contrários ao que está no sistema da PRF aqui. O que a gente pediu? Cópia desse estudo para a gente analisar e vir aqui preparado, que eu sabia que um dia eu ia ser chamado, já estava aí vazando na imprensa. E quem que fez aquela matéria? O que falaram? Não pode, que é sigiloso. Depois, a senhora já me perguntou, ô Vasco, cadê os teus processos? Quantos são? Aqui os advogados. A PRF não fala. Negou 2 vezes. Vou ter que recorrer para a CGU ou entrar na Justiça. Então, eu queria responder para a senhora. Eu tenho um processo lá na PRF, eu sei lá quanto. Muito cuidado. A CGU é um órgão muito sério, com profissionais extremamente comprometidos. Eles acompanham tudo isso. Não existe essas informações. Eu não lembro, tá, desse pedido do Metrópolis. Senhor Silvanei, ainda sobre a questão dos processos, consta, por exemplo, no âmbito da Justiça Federal de Santa Catarina, uma outra ação penal que trata, inclusive, de agressão física nas costas de um frentista, enfim, que o senhor teria, na verdade, agredido este homem. O senhor também não fez isso? O senhor também vai negar que fez, que participou? Goiás, especificamente na cidade de Cristalina. Isso, senadora. Em Cristalina, fomos abastecer a viatura, um cidadão arrogante, inclusive o posto tinha um parlamentar lá que tinha muita influência. Naquela época, os cargos na polícia também era tudo indicado assim, né? Cheio de problema. E aí, naturalmente, a gente foi perseguido. A comissão, senadora, a comissão de PAD me havia arquivado. Então, e aí, no âmbito administrativo, não teve punição. Por quê? Não é culpa minha. Eu fui absolvido pela comissão e depois o processo foi prescrito. O que ocorreu? Que existe uma confusão aí na cabeça de todo mundo. O cidadão, assim como eu tenho feito, já fizemos em 114 ações, entrou com ação de danos morais. A AGU, por sua vez, que eu tenho a obrigação, fez a defesa da União, mas nunca me chamou em qualquer instância para dar uma informação. Porque eu ia mostrar para eles que o atestado médico não tinha auto de lesão corporal, era do dia anterior aos fatos, um atestado de imposto de saúde, que o registro que ele fez na Polícia Civil, só se eu viajei por telepatia para chegar lá. Um processo todo montado. O juiz de primeiro grau não conseguiu ver isso, por quê? Senhor Silvanei, sobre acerca da sua defesa nos autos, não é o que eu quero saber. Que o senhor teria agredido uma pessoa de uma forma, inclusive, muito terrível e brutal, por conta de ele ter apenas se negado a não lavar uma viatura. Não, não é verdade, não é isso, não. Ele não deixou eu lavar a viatura. Participou ou não? O senhor foi ou não foi acusado neste processo? Não, eu quero uma resposta. Eu não vou ficar abrindo espaço aqui para fazer discursos. E muito menos simplesmente utilizar a CPI como um passo de debate. Deixa ela fazer. Não está... Me responda. Respeita a senadora. Senhores, deixa eu falar senhores deputados, senhores senadores. Presidente. Senhores deputados. Eu gostaria que vocês se senhores deputados. Ele nem é da
CPI. Ele nem é da CPI. Senhores, delegado Edemauro, por favor. Deputado Edemauro. Deputado. Eu peço a calma de todos. O depoente tem todo o direito. Deputado Edemauro, por favor. Deputado, por favor. E que está satisfeito com a resposta que ele deu. Depende do depoente. Agora, a relatora está fazendo o seu inquirimento. E depois, nessa audiência e em outras tantas que teremos, os senhores também terão direito de fazer a inquirição que desejarem. Não cabe a essa presidência fazer aqui o cerceamento da palavra de ninguém. Cada um usa o seu tempo da forma que quiser. A relatora tem um tempo ilimitado. É assim que tem sido nas CPMIs, todas. Os deputados e senadores, quando forem fazer o seu inquirimento, também poderão fazê-lo da forma que achar melhor, desde que dentro do seu tempo. O depoente tem todo o direito de dizer que já respondeu, que não quer responder, enfim. Para ninguém, por favor, deputado. Não vou dar palavra para ninguém. Senhora relatora, pode continuar com a sua fala. Vou, para fechar acerca de mais esse processo contra o senhor, eu quero apenas a resposta do senhor de forma clara. O senhor tem consciência que o senhor foi condenado pela Justiça Federal exatamente pelo ato onde consta que o senhor teria agredido um frentista pela negativa dele de lavar uma viatura sua, depois de o senhor ter feito esse pedido a ele. Deixa eu explicar para a senhora, não é verdade. O senhor não foi condenado, senhor Silvinei. Deixa eu explicar para a senhora. Não, o senhor não foi condenado. Eu não quero uma explicação aqui, eu não quero explicação do processo. Ele já respondeu. A resposta objetiva é sim ou é não. Não é para fazer discurso. Aqui juízo de valor. O nome daquele deputado. Podemos? O Éder não é nem da comissão. Senhores deputados, senhoras deputadas, nós não podemos continuar o nosso trabalho com esse nível de acirramento e discussões fora da mesa. Eu quero deixar claro que a relatora tem direito de fazer o questionamento dela, o depoente, ele tem direito de responder ou não responder, ou dizer que a resposta dele já foi suficiente. Eu vou pedir a todos que tenham calma no plenário, porque nós não podemos continuar com esse clima. Deputado Edemauro, eu vou pedir a compreensão de Vossa Excelência para que Vossa Excelência, inscrito, fale no seu tempo devido, mas vamos respeitar o andamento dos trabalhos. A relatora, ela pode fazer a pergunta que ela quiser. E o depoente pode responder ou não. E pode, inclusive, dizer: a minha resposta já foi dada. Ponto. Então, Vossa Excelência, senhor Silvanei, Vossa Excelência não precisa responder aquilo que você não deseja. Agora, eu não vou admitir que as pessoas fiquem gritando aqui no plenário, dizendo o que o depoente deve fazer ou deixar de fazer. O depoente é de maior, ele sabe o que está fazendo, está orientado por dois senhores advogados aqui na mesa, de sorte que ele tem toda a assistência necessária. Nós não podemos continuar essa CPI
com esse nível de balbúrdia no plenário. Vou fazer um apelo aos senhores e senhoras parlamentares para que mantenhamos a ordem. Por favor. Mas ele tem que ter... Deputada, senadora Elisiane. Senhor presidente, mais uma vez é bom a gente lembrar, e aí o senhor coloca muito bem que essa aqui é uma comissão parlamentar de inquérito, aonde o depoente que está aqui, ele está na condição de testemunha, e na condição de testemunha ele não pode mentir. Ele pode simplesmente dizer que não vai falar ou coisa para agora mentir, ele não pode mentir. E eu quero refazer a pergunta, dando a oportunidade, inclusive, para o depoente, para ele não mentir. Consta uma ação penal no qual o senhor foi condenado de forma pecuniária a pagar inicialmente um valor de R$52 mil, depois houve uma atualização para mais de R$71 mil, numa ação aonde ocorreu o fato específico em Goiás, que correu na Justiça Federal, aonde o senhor foi condenado, exatamente onde o caso específico era a agressão a um frentista que se negou a lavar uma viatura que o senhor solicitou. O senhor foi condenado ou não? O senhor recebeu essa condenação ou não? O senhor pagou ou não através da ação de regresso da União, que pediu depois o retorno desse valor por conta de o senhor ser servidor público, inicialmente ter vindo o pagamento por parte da União. Isso ocorreu ou não, senhor Silvinei? Ok, vamos lá. O processo administrativo disciplinar eu fui absolvido pela comissão e ele foi depois arquivado por prescrição. A senhora falou na Justiça Penal. Eu não tenho nenhuma condenação. Só um minutinho. Deixa eu puder falar, porque senão fica difícil. Pode falar. Aí, não tenho condenação penal nesse caso, senadora. Viu, senadora? Não tem condenação penal nesse caso. O que tem aí? Veja bem, o cidadão entrou com uma ação contra a União pedindo R$20 mil. A AGU nunca me chamou no processo. Ele usou documento lá falso e ganhou a ação da União, recebeu R$20 mil. O que fez a União depois de 17 ou 18 anos? A decisão se foi documento ou não falso não é o que consta. Eu quero saber exatamente da sua resposta. O senhor está fazendo uma exposição externa aqui acerca do processo. Eu estou lhe fazendo uma pergunta pontual. É do jeito que a senhora... Senhor Silvinei, o senhor tem que responder a pergunta. Não, presidente, eu não vou aceitar. Senadora Elisiane. Senadora Elisiane. Tem que responder o questionamento que eu fiz. Estou respondendo. Senadora Elisiane. Qual a relação? Senadora Elisiane, a senhora faz uma pergunta ao depoente, ele responde. Se a senhora não se sentir satisfeita com a pergunta, Vossa Excelência pode até repetir a pergunta. Agora, obviamente que a resposta do depoente é dele. E a senhora poderá, ao final, na sua condição de relatora, constar aquilo que a senhora julgar necessário. Agora, vamos estabelecer aqui uma ordem. Fala um, depois fala outro. Eu vou pedir para que o depoente não interrompa a relatora e nem a relatora interrompa o depoente. Para que a gente possa caminhar aqui em bom tempo. Presidente, com a palavra, a senadora Elisiane Gama. Presidente, veja, eu estou fazendo uma pergunta e nem estou pedindo que o depoente responda o que eu quero. Eu estou pedindo para ele não enrolar. Eu estou pedindo para ele falar, para ele responder o que eu perguntei. Agora, eu não vou permitir que um depoente venha para cá e tente tripudiar sobre esta relatoria. Fiz uma pergunta de forma clara, de forma direta. Eu espero que ele responda. E nem vou aceitar que parlamentar nenhum aqui tente cessear minha voz. Deputado, Vossa Excelência nem é integrante desta comissão. Então, simplesmente se cale. Se cale, porque neste momento, quem está falando aqui é a relatoria da comissão e eu não vou aceitar nem você nem ninguém. Vai gritar em outro lugar, aqui não, deputado. Vai gritar em outro lugar, aqui não. Respeite esta comissão. Cale sua boca. Respeite a comissão. Cale a boca. Presidente, eu não vou aceitar.
aceitar isso aqui na comissão. Cale a boca Eu você, peço, deputada Elisiane. Vossa Excelência, eu não vou me submeter deputada, a esse tipo de agressão deputada, aqui tenha na comissão. paciência. Cale a boca você. Os trabalhos estão suspensos pelo prazo de 5 minutos. Que saudade da CPI da Constituição.